E Tati, para a gente começar, queria te trazer para cá e falar para você, fazer uma pergunta agora, já para o tema. Oi? Como foi que você startou dentro de você o desejo de sair de uma carreira como dentista muito tempo, né? Sim. Numa profissão, ter estudado, graduado, dedicado, fazido consultório, atender paciente, para sair do corpo físico, do físico, né? Que é olhar aqui a nossa carga dentária, tratar nosso corpo, Sim. né? Nossa boca, para vir falar de emoções. O que foi que aconteceu com você para você chegar nessa decisão? Conta pra gente. Eu costumo dizer que eu saí do dente para a mente. Uau! Mas assim, quando eu fiz faculdade, vamos um pouquinho mais antes, Isso aí, né? para contar. Quando eu fui educada, e aquela velha frase na minha época, né? Não sei nem se está na moda mais dizer isso, mas assim, a gente era educada para ser ou médico, ou dentista, ou arquiteto, ou engenheiro, ou advogado. Pronto, eu fui criada nessa base, filha de uma professora com um pai industriário, né? Trabalhava na grande petrolífera do país. Mas eu fui criada dessa forma. E eu sempre gostei muito da leitura, desde muito pequena, muito jovem. Mas ser é criado para fazer uma profissão. Então, eu botei na cabeça que eu gostaria de fazer área de saúde. E aí eu percorri a medicina. O primeiro vestibular que eu fiz, eu perdi medicina e eu entrei em biologia. E aí eu me vi um verão em Salvador, o sotaque aqui não nega, não é do baianês? Te amo. O sotaque não nega. Então eu me vi cortando minhocas para ver como é que essas minhocas cresciam de novo, folha. Eu disse, meu Deus, eu estou no lugar errado, isso não é para mim, não. Sério, eu digo, o que eu estou fazendo aqui? E eu falei para os meus pais, eu digo, olha, eu preciso que vocês paguem um cursinho para mim. Eu vou fazer a faculdade num turno. Tinha que ser faculdade pública, porque não tinha essa história de faculdade particular. Então, eu disse, eu pago um cursinho para mim à tarde. Aí eu fui falei com meu pai, e aí eles apertaram aqui, dali, e eu estudava, fazia faculdade pela manhã e fazia um cursinho à tarde. Para poder, eu queria fazer o quê? Pegar as matérias da biologia e jogar para a medicina. Foi assim que, no meio do ano, minha mãe disse assim, Tati, tem um vestibular para odontologia em Feira de Santana, uma cidade interior da Bahia, que a faculdade era estadual. E aí eu tinha uma relação muito próxima com minha mãe, para não decepcioná-la. Eu fiz o vestibular e passei muito bem. E comecei a atuar. Logo que eu entrei na odontologia, eu ouvi a seguinte frase, você não parece dentista. Sempre. Porque eu era muito empreendedora, Márcia. Sabe como eu me sustentava na faculdade? Meu pai dava a grana contadíssima do buzu. E mais nada, ainda cortava feriado e final de semana. Então, era do segunda a sexta mesmo. Eu achava aquilo um desaforo. Aí, o que eu fazia? Eu ia para o Elevador Lacerda, na Bahia, para quem conhece. Conheço. E ali, eu aferia pressão arterial. Sério. Então, eu acordava às 4h30 da manhã, ia para a faculdade em Feira de Santana, no ônibus dos professores. Fui a primeira aluna a fazer isso, que eu ia de graça. Voltava meio-dia, ia para o Elevador Lacerda, aferia a pressão arterial. 4h da tarde, eu voltava para pegar a aula da noite. E aí, voltava meia-noite, fazia tudo de novo no outro dia. Uau. Aí, eu já não era chamada, não parecia dentista, por causa do empreendedorismo. Sim, já estava na veia. Já estava na veia. Com esse dinheiro, eu dividia em 3 partes. Uma parte, eu custeava meus livros, que eu sempre amei. E aí, a outra parte, eu comprava bloco de carnaval. E na outra parte, eu viajava. O do bloco de carnaval, eu não saía no carnaval. Eu vendia. E assim, eu comprava equipamentos usados. E ia guardando. Mas sempre eu ouvi, você não parece dentista. Por conta dessa parte do empreendedorismo. Sim. E por conta da relação que eu tinha com os pacientes. Eu gostava da história dos pacientes. Então, enquanto o povo estava falando lá do dente, Márcia, aqui o da direita, o ângulo do incisivo central, o caso clínico, eu gostava do que fazia com que o paciente fosse procurar o dentista. E ali foi minha grande escola. Claro que eu estou falando isso hoje, mas não tinha a menor noção que essa seria a minha grande escola emocional. Sim. Mas ali eu ouvia que os pais tinham pedido para tirar os dentes muito cedo, pessoas que não tinham recurso para fazer higienização. Ali eu ouvi de tudo, de tudo. E foi com essa mentalidade que eu cheguei no consultório.
E tinha uma coisa que teve uma coisa muito marcante. Na minha faculdade, era obrigada a disciplina psicologia. E eu amava aquela disciplina. A professora dava aula com livros, com filmes, mostrava o comportamento dos pacientes. E enquanto eu era fascinada por aquilo, os meus colegas não gostavam. Que dia que a gente vai pegar no dente? Que dia vai atender o paciente? Aham. E assim eu fui vivendo com esse rótulo: você não parece dentista. Como se dentista precisasse ter uma tatuagem na testa escrito "sou dentista". Né? E assim foi. Então, eu levei isso para dentro do consultório. Eu fui fazer as contas, eu atendi mais de 100 mil pessoas durante minha carreira odontológica. Quanto tempo foi sua carreira? Esse ano eu estou fazendo 31 anos como... Mais de 100 mil pessoas 100 mil você já pessoas. Eu atendeu? fiz uma conta, de Uau. uma média de quantos pacientes eu atendia por dia. Sim, Multiplicou quantidade pelo de tanto de... carreira, mais ou menos de mais clínica. de 100 mil pessoas.